Melhor possível, lobinhos. Tudo bom? Como é que vocês estão? Olha só, hoje é o nosso último dia do desafio da arte em origami. Queria primeiro agradecer a todo mundo pela participação. Eu sei que nem todos têm tempo para fazer durante a semana, então vou dar alguns avisos aqui antes da gente começar esse vídeo. Nós tivemos muitas atividades nos últimos dias. Além do desafio da arte origami, tivemos também o IAFAI na semana passada. E eu sei que as atividades se acumularam um pouco. Existem alguns lobinhos que ainda estão fazendo alguns origamis. Nós temos atividades ainda do IAFAI para serem entregues. Então a gente decidiu para nesse final de semana nós não vamos passar nenhuma atividade nova, tá? Sábado e domingo não teremos nenhuma atividade nova. Nós vamos separar esses dias para as pessoas que estão ainda fazendo os origamis terminarem os origamis. Nós temos as duas perguntas para serem feitas, só o Edgar e o Heitor Carvalho que me entregaram prontas. Então tem muita coisa para fazer e eu sei que boa parte dos lobinhos estão estudando, tem atividades da escola. Então nós vamos deixar nesse final de semana para vocês terminarem essas tarefas. Os origamis que faltam, as duas perguntas da especialidade de arte em origami e também as tarefas que estão faltando do IAFAI. Aí semana que vem a gente pensa em alguma coisa para continuar esse nosso contato, para vocês fazerem, aprender um pouco mais sobre o escotismo. Tudo bem? Eu queria agradecer demais a participação de todo mundo. Tem sido maravilhoso contar com a participação de vocês, a dedicação de vocês. A gente tenta fazer o escotismo não parar nesse período tão difícil. Sem esse entendimento de vocês, a aceitação das tarefas e dedicação para fazer tudo muito bem feito, nada valia a pena. Então, muito obrigado por vocês terem aceitado a ideia, feito os origamis, se dedicado, e o trabalho está ficando lindo, lindo mesmo, tá? E hoje é o nosso último origami do nosso desafio. Então, nós vamos fazer um desafio especial. Hoje, o nosso origami é o tsuru. Essa avezinha aqui, deixa eu até focar um pouco melhor. Essa avezinha é chamada de tsuru. É um tipo de garça. Lá no Japão ela é conhecida como a ave sagrada. E virou praticamente o símbolo do origami. Todo mundo que faz origami tem que fazer o tsuru. E aí eu vou contar uma historinha do tsuru para vocês, que é uma história bem bonita, tá? O tsuru, essa ave aqui, ela, quando foi criado o origami dela, foi criado para as crianças brincarem. Uma brincadeira, as crianças se divertirem quando não tinha nada para fazer. Com o passar do tempo, foi criada uma mitologia em volta do tsuru por conta da ave, por conta desse tipo de garça. Que lá no Japão ela tem um símbolo de longevidade, de vida, de saúde. E aí o tsuru começou a ser feito como uma espécie de oração. Os eremitas que viviam nas cavernas, afastados da população, faziam o tsuru enquanto rezavam. E aí criou-se uma lenda em volta dele. A lenda é que a pessoa que fizesse 1000 tsurus em oração, fazendo um desejo, ao final desses 1000 tsurus teria o desejo realizado. E aí eu vou contar uma outra história relativa ao tsuru que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Quem não conhece o que foi a Segunda Guerra Mundial, pergunta para o papai e para a mamãe. Foi um período terrível da humanidade, em que infelizmente muitas pessoas morreram porque o ser humano não conseguia viver em paz. Mas essa história nos remete lá no Japão. Em 1945, no final da Segunda Guerra, tinha uma garotinha de 2 anos que vivia com a família na cidade de Hiroshima. O nome dela era Sadako
Sasaki. A Sadako vivia com a família lá no centro de Hiroshima, quando, em agosto de 1945, uma bomba atômica foi jogada na cidade. Bomba atômica é a arma mais destruidora e terrível do mundo. E essa bomba foi jogada no meio da cidade. Só que a Sadako e a família não morreram por conta da bomba. A bomba explodiu no meio da cidade e fez uma destruição imensa. Destruiu até a casa da família Sasaki. A mãe pegou Sadako e os irmãos e fugiu, enquanto toda a cidade era destruída, pegava fogo. Como a cidade estava em chamas, a mãe de Sadako pegou ela e os irmãos, colocou em um bote e foram para o meio de um lago. E lá elas tentavam fugir desse fogo, tentavam sobreviver com isso tudo. Só que a bomba atômica solta um negócio terrível chamado radiação. A radiação mata as pessoas por dentro e contamina todo o meio ambiente. Por conta da radiação dessa bomba, a água que existia evaporou e formou nuvens cinza, nuvens radioativas. Depois de um tempo, enquanto Sadako e a mãe estavam nesse barco, começou a chover uma chuva radioativa dessas nuvens cinza e atingiu o barco onde elas estavam. No desespero e com muita sede, Sadako, a mãe e os irmãos beberam daquela água, porque eles não tinham o que beber. O tempo passou, elas voltaram para a terra firme, a guerra acabou e a vida começou a voltar ao normal. Sadako era uma garota muito estudiosa e fazia parte do revezamento na escola. Ela corria muito, adorava correr. Em 1954, 9 anos depois disso tudo ter acontecido, Sadako se sentiu mal e foi levada para o hospital. E ela descobriu que ela tinha uma doença chamada leucemia. Essa leucemia causada pela radiação dessa chuva radioativa. E infelizmente os médicos falaram que ela não tinha mais que 1 ano de vida. E ela teve que ficar no hospital, em tratamento. As amigas do time de revezamento ficaram muito tristes com isso tudo, porque Sadako era uma amiga enorme, era uma amiga maravilhosa, e elas queriam ajudá-la de alguma maneira. Então elas combinaram de se revezar e todos os dias ir visitar Sadako no hospital. Um belo dia, uma dessas amigas levou para ela um tsuru, que a Sadako não conhecia, e explicou para Sadako a lenda do tsuru. Se ela fizesse 1000, ela poderia fazer um pedido, e esse pedido seria realizado. Sadako então podia fazer um pedido que ela quisesse. Então ela podia pedir para sair do hospital, certo? Não. Sadako começou a dobrar os origamis, mas a cada origami que ela dobrava, ela pensava: eu vou pedir pela paz na humanidade. Em todo origami que ela dobrou, ela escreveu na asa deles: paz. E ela imaginava: você vai voar e atingir a humanidade inteira, entregando a paz para os homens. Em nenhum momento ela reclamou da doença. Em nenhum momento ela reclamou da dor. Ela apenas dobrava os origamis e pedia pelo bem dos outros. Pedia pelo bem dos homens. A Sadako conseguiu fazer pouco mais de 600 origamis, que elas deixavam no quarto, escrito paz. Um dia, depois de dobrar
o origami de número 636, ela não resistiu e morreu. Mas as amigas dela, do revezamento, sabiam do desejo da Sadako. E aí continuaram a dobrar os origamis e escrever paz, até atingir o número de 1000. Quando a Sadako foi enterrada, ela foi enterrada com os 1000 origamis, feito por ela e pelas amigas do colégio, todos escrito paz. Tempo depois, conseguiram construir um monumento em homenagem a Sadako, que está lá no Japão, ainda hoje, para lembrar que a guerra é algo terrível e que a gente sempre pode pensar no próximo. A gente está vivendo um momento complicado do coronavírus. Então hoje, eu queria pedir encarecidamente que cada um fizesse um origami só de tsuru e desejasse, rezasse com muito carinho pela paz e pela saúde de todos que estão sofrendo. Tudo bem, meus amigos? Lobinhos, esse origami hoje é muito especial. Eu quero muito capricho. Conto com vocês, tá bom? Melhor possível. Até mais, a gente se fala. Tchau, tchau.